Foi no sopro do minuano, um Gaudério veio ao mundo. Foi lá em Passo Fundo, um piazito muito legal. Foi escritor de jornal, criado a leite e cuscuz. Da cultura trouxe a luz da tradição imortal. Este cuera muito querido se bandeou para a fronteira, criando aqui o Porteira, o primeiro em nosso estado. Este galpão abençoado nas artes e lidas campeiras, nas festanças galponeiras, por onde ele tem andado. Bombacha, lenço e bota, guaiaca, faca e um 30, pilchas e trastes na pinta, um exemplo de peão. Foi nosso primeiro patrão. Saudades da querência, detém a maior audiência nos programas de galpão. Já branquearam suas cãs, seu dever tens cumprido, seu lombo dolorido pela carga dessa encilha. Bem conduziste a tropilha, divulgando esta cultura, nas marcas da ferradura do casco da égua rosilha. Este homem rijo e forte, e temente muito em Deus, todo mundo bem conhece o nosso tio Amadeus. São Miguel não era a cidade que é hoje. Era uma cidade menor. E o pai sempre conseguiu, com o comércio, com todos, ajuda. Para começar a levantar o CTG. Porque o primeiro CTG, que era de madeira, telhado de tabuinha, isso aí foi tudo doação. O pessoal que ajudou ele a construir, iam para o interior buscar madeira, buscar torinha, para levantar o galpão. Então era maravilhoso aquilo. O CTG antigo era maravilhoso. Lógico, com o tempo precisava mudar, não tinha mais condições. Então nós nos criamos sábado e domingo aqui no CTG. Apesar de quando eu já tive idade para vir, o CTG já estava em pé, mas era muito bom. Era muito bom. Era esse amor que nós temos pelo CTG, pelas tradições que meus irmãos têm até hoje. Nós recebemos isso de doação do meu pai. Antes do prédio aqui de ser construído, o CTG, a gente tinha encontros, né, semanais para ensaiar as danças no salão da Igreja Católica, onde o Padre Aurélio tinha nos cedido para a gente fazer os ensaios. Demorou um tempo, né, para construir, porque não tinha verbas, né, daí foi pouca coisa, mas meu pai começou, a gente vinha para cá limpar o terreno, que tinha sido doado pelo Padre Aurélio, né, que ele queria que saísse esse CTG. Aí começamos o CTG, o primeiro prédio, assim, a primeira sede foi bem mais rústico, né? Era de chão batido, as mesas eram com aquele madeira mesmo, feita pregada no chão, né? E só a parte da dança que tinha madeira, né? Que era o salão. Sempre foi aqui, né? Ganhamos esse terreno, né? O CTG ganhou, né? Então tinha que ser aqui. E eu lembro assim que meu pai sempre comentava que o seu Alexandre, ele veio na década de 46 para Santa Catarina, né? Deixou sua querência no Rio Grande do Sul e acabou em 56 se aquerenciando na cidade de São Miguel do Oeste. E aquele anseio e aquela vontade de manter a tradição acesa, né? Embora longe da terra dele, ele se reuniu com outros companheiros tradicionalistas e simpatizantes e fundaram o nosso
porteira aberta, não tinha tempo ruim. Seu Alexandre era pronto sempre para tudo, nos ensinando, nos mostrando a cada dia, um passo atrás do outro, como é que nós poderíamos manter isso aqui aceso, né? Que essa é uma grande chama que ele acendeu e a gente tem a obrigação de manter esse legado e continuar com essa chama acesa, né? Porque ele trouxe muita coisa boa pra gente. O pai virou tradicionalista aqui em São Miguel, com o Padre Aurélio. E tinha já aqui na época, quando eles eram, o pessoal que era do Rio Grande, o caso do seu Hipólito Ribeiro, que foi muito parceiro dele, e outros, né? Mas foi o Padre Aurélio que queria trazer a cultura gaúcha para cá. O que eu sei, né, que o pai falava, o pai e a mãe contavam, né? Porque eu nasci aqui, então foi bem depois deles ter começado. Que o Padre Aurélio queria dizer, o que ele dizia? Que o pessoal vinha do Rio Grande, mas não estava trazendo a cultura gaúcha para São Miguel. E era um sonho dele, ele gostava de gaita, ele gostava de música, ele gostava da poesia. E o pai também se interessou, né, por isso. E como ele ia, sempre a gente tinha os parentes, as irmãs dele, os irmãos da mãe, morando em Passo Fundo, a gente ia muito a Passo Fundo, ele começou a ir a Passo Fundo, no CTG Lalau Miranda, e pegar, como é que eu vou dizer, os estatutos, documentos oficiais da fundação do Lalau, para poder fazer um CTG aqui em São Miguel. E junto com o seu Hipólito tocava a gaita, que foi o nosso primeiro gaiteiro, né, das invernadas. E isso daí foi trazendo. E a empolgação, o Padre Aurélio era muito incentivador, né? Tanto que ele disse que se montassem um CTG aqui em São Miguel, ele daria o terreno, que é, né, esse terreno aqui onde está o CTG hoje, foi o Padre Aurélio que deu, né? Então, o que eu sei, né, eu sou depois, então foi tudo através do Padre Aurélio. E o pai daí ficou entusiasmado com a ideia, né? Ele ia a Passo Fundo foi o exemplo, né, que ele trouxe para cá. O CTG Porteira Aberta ele foi fundado em 59, mas antes disso já tinha inúmeros trabalhos, muitos deles registrados pelo museu que temos aqui em São Miguel. São Miguel foi colonizada por muitos gaúchos e isso fica marcado em suas raízes no geral. O seu Alexandre, bom, tem muitas lembranças. Falar do seu Alexandre não é tão fácil, né? Ele foi, assim, uma pessoa maravilhosa, né? Ele tratava muito bem as pessoas, todo mundo era tratado da mesma forma. E ele, assim, quando nós íamos nas excursões que a gente ia nos outros CTGs, no Rio Grande, Paraná, ele sempre junto. Ele sempre acompanhava as invernadas, porque ele gostava muito das invernadas, da parte artística, né, cultura. Então ele estava sempre junto. E tem um fato que eu me lembro até hoje. Pessoal, todo mundo aqui reunido, o ônibus aqui esperando, e faltava a figura mais importante, que era o seu Alexandre. Ele sempre vinha a pézito. Sempre piochado, né, como eu disse, a caráter. E a gente ficava mirando ele, a umas 4 quadras daqui, ele despontava, todo faceiro, e ele vinha no meio da rua, cruzando em zigue-zague, para as lojas e as pessoas que chamavam ele, e ele cumprimentando as pessoas, porque aqui em São Miguel do Oeste ele era um ícone, né, como se diz, né, para nossa tradição, ele foi um feito muito grande. Então as pessoas admiravam ele, até a chegada dele aqui, né? E hoje, às vezes, a gente está pronto para sair e eu olho lá para o fundo e eu lembro da impressão que ele está sempre nos acompanhando, né? Depois eu viajei muito com meu pai, que o meu pai buscava muito conhecimentos do Paixão Cortes, Darcy Fagundes, Dimas Costa, então a gente ia muito a Porto Alegre nessa parte, né? Nos programas da Rádio Farroupilha. Então meu pai buscava bastante material deles, né?
pai estava bem sempre preocupado com o CTG, né? De levar, de ficar cada vez melhor, né? Com essa questão assim do seu Alexandre ser de me mostrar muito a bibliografia do saudoso João Carlos Paixão Cortes, os livros sobre gauchismo, sobre danças, os discos de vinil que o seu Alexandre tinha, ele tinha quase a coleção completa dos discos de vinil do seu Paixão. Então, assim, me suscitou muito de começar a ler, a estudar, Mateus, e estava na hora, já no final dos anos 80, começando dos anos 90, de o CTG Porteira Aberta mudar. Começar a dançar conforme os manuais, conforme o que a pesquisa do seu Paixão Cortes, né, ela apontava. Então, foi ali, o seu Alexandre era coordenador artístico, primeiro coordenador, ele fundou a região tradicionalista, a 13ª região, primeiro coordenador. Anos mais tarde cheguei a ser coordenador artístico, enfim, mas daí lá naquela virada, anos 80, anos 90, o MTG de Santa Catarina estava forte, promoveu muitos cursos com o seu Paixão, e o Moacir, na época, seu assessor, né? E então eu comecei aí a fazer esses cursos, comecei a comprar os livros, a estudar. Eu vejo uma parte forte assim dele também, que era a disciplina. Ele prezava muito pela disciplina da gurizada da parte artística, da parte campeira. Ele se preocupava com esses valores de família, valores cultural. O legado do seu Alexandre Cesarini, ele é refletido em todos os dias, em cada um dos 38 municípios da 13ª região tradicionalista. Ele é refletido em cada jovem que pisa num galpão, que leva para o rodeio, que representa em sua indumentária e principalmente representa na sua vontade de querer levar a tradição à frente. O seu Cesarini, ele foi uma pessoa muito honrada, que trouxe em todo o seu talento de comunicador excelentes mensagens e traz hoje para nós uma excelente lembrança de quem foi a sua pessoa. Hoje, se você pedir para as pessoas que frequentam os galpões quem foi Cesarini, a maioria vai ter uma lembrança dele, vai lembrar com muito carinho da sua personalidade. Hoje ele é uma pessoa muito homenageada na nossa região tradicionalista. Não tinha ruim, né? Um com um pouco mais, outro com um pouco menos, mas todos ajudavam o CTG Porteira Aberta, e o pai encabeçava isso. Independente se era ele, se não era o patrão, mas ele sempre estava junto. Então o pai criou isso, né? Essa imagem dele, de participar, de estar junto, de fazer amizade, de tudo. O pessoal de Palmeiras, Carazinho, esses lugares aí, tudo ele tinha. Ele ia em congresso no Rio Grande do Sul, quando aqui não tinha, né? Então a gente era mais pela parte do Rio Grande do Sul. Teve vários congressos que foi em Carazinho e Palmeiras, que uma vez ele foi com o Emílio, né, que era patrão, outra vez ele foi com o Alcides Minosso, outra vez ele foi com o seu Ramp, que era patrão. Ele levava, ele fazia o pessoal ir para interagir, né? Porque não adiantava só tu ser o patrão e tu não interagir com os outros. Era isso que ele queria, esse intercâmbio. Todos os momentos assim foram marcantes com ele, porque não houve evento algum que não fosse, que ele não tivesse a iniciativa, entendeu? Assim, ele sempre estava presente mesmo, independente de ser um patrão, um outro patrão, mas as pessoas que estavam na diretoria, eles tinham essa confiança nele, né? Porque a sabedoria dele, a vivência dele era intensa, era vasto. Ele tinha paixão pela parte artística, não só dança, mas a música, a declamação. Tanto que ele comprou livros de declamação, que depois ensinava os menininhos que iam lá em casa, pedia ajuda, ele ensinava a declamar, como que tinha que ser feito o gesto, como não. Ele gostava disso, né?
da poesia. A poesia para ele era maravilhosa. Ele ficava ensaiando as poesias que ele gostava, né? Uma feita de uma apresentação aqui no Porteira Aberta, não me recordo, a abertura de um baile, uma coisa assim, sabe? Não me recordo bem se era um baile das mães, enfim. E daí, terminando assim, daí eu cheguei pro lado dele e ele tinha um costume muito de... essa expressão que eu vou usar, né? Ele dizia assim, olha, Piá, coisa linda isso aí que você... Depois de nós ter apresentado, né? Ele sempre dizia assim, coisa linda, minha gente. Ele tinha esse jeito de falar, de elogiar, né? Então, isso eu me recordo dele. Coisa linda, minha gente, de ver vocês dançando, né, e tal. E no programa Saudades da Querência, era todos os sábados ele estava aí, coordenando, né? E estava bem ou não estava muito bem, ele estava sempre presente. Então ele foi uma figura muito, muito essencial ali para o CTG. O programa Saudades da Querência, né? O programa Saudades da Querência, hoje com seus 60, quase 65 anos também, né? Porque ele logo, aqui existia a Rádio Colmeia, era feito o programa lá, né? E daí, quando o seu Alexandre chegou aqui, ele disse não, porque nós, do CTG, não conversamos com o pessoal da rádio e montamos o próprio programa saindo daqui do nosso galpão, né? Então era o Saudades da Querência. E ele comandou por muitos anos, passando esse legado para o seu Brizola. Eu me orgulho em ter participado também, né, ajudando na apresentação, porque eu observava muito, sempre tinha aquele lado que eu observava muito ele, né? E acabei aprendendo um pouco com ele também, com o seu Brizola, né, com o meu irmão. Mas o programa, assim, foi um marco também, que é uma coisa que não dá para deixar esmurecer, né? Infelizmente, a gente tem que estar sempre buscando pessoas que dão continuidade, né? E o programa, para nós, assim, levou o Porteiro Aberto também para outros horizontes, né? Não tem quem não escutava o programa Saudades da Querência. E na época tinha a dupla que abrilhantava, né? Era o meu pai e o seu Luiz Agostini. Era Mangueira e Mangueirinha, né? E o seu Alexandre tinha o maior gosto de anunciar a dupla que abria o programa sempre com o shot laranjeira, né? Que dava gosto de ouvir isso, né? Então, todo mundo ligadinho lá no seu rádio, aqui o público era grande, né? Era um movimento. E eu acho assim que é como a gente está comentando agora, né, Zeca? E o legado que ele nos deixou, falta espaço para a gente mensurar tanta coisa boa que ele nos trouxe, né? Entrevistei vários membros do programa, os membros antigos, os primeiros membros. Muitos deles já faleceram. Era outra coisa, assim, foi outra coisa muito emocionante, assim. Eu tenho um depoimento do seu Brizola que se emocionou muito, lembrando assim do porquê eles faziam o programa, né? A questão do respeito, da amizade entre as pessoas. Eles falavam muito sobre de como o sonho deles de que essa história que eles construíram lá atrás, que essa história continue, que essa história não se perca, né? E vamos lá, né? Poxa, para a gente construir um futuro, construir o nosso presente e construir o futuro, a gente tem que conhecer a nossa história. E o meu avô, junto com os companheiros dele, foram eles que construíram tudo isso. Eles que fincaram a bandeira do tradicionalismo, do gauchismo aqui. Então, para a gente continuar falando disso, a gente tem que ter a memória deles junto, né? E esse documentário sobre o Saudades da Querência foi basicamente isso. Todos eles lembrando de como era bom fazer e como surgiu e como eles criaram um grupo assim de irmãos mesmo, os caras que estavam ali toda semana junto. Eu tenho um depoimento do seu Pelissari, que era o gaiteiro do programa, ele contando de como que eram os bailes antigamente. Então assim,
Cara, é uma coisa muito... É emocionante a gente lembrar disso, porque eles construíram toda essa história num tempo que não tinha nada, sabe? Eles desbravaram isso aqui, eles, como eu falei, eles fincaram uma bandeira que hoje é uma marca da nossa cidade, uma marca da nossa região, né? Saudades da Querência, eu subia com meu pai lá na churrascaria, lá fazer o programa em cima de uma mesinha, o microfone do lado, daí tinha os locutores da rádio, que era o Juca, e o Zé Barriga, que chamavam, não me lembro o nome dele agora, sei que o apelido era, que ajudavam a fazer o programa, né? Ele foi o primeiro programa ao vivo, desde que começou e nunca parou, sempre teve continuidade, né? Quando abriu a Rádio Colmeia, né, em 1958, e daí o programa ele faz o aniversário no dia 12 de maio, se não me engano, né? E eu acredito que o Saudades da Querência não vai perder essa característica dele, porque ela está muito enraizada também. É uma marca do programa, talvez seja o programa de rádio mais antigo aqui do sul do país, né, e ainda em exibição. Então, assim, seria até, eu acho que até seria um pecado o programa mudar a sua característica. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer em vida o seu Cesarini, mas eu digo aos senhores que eu sou uma jovem reflexo de todo o trabalho, porque o tradicionalismo ele foi a obra-prima do seu Alexandre Cesarini durante sua vida. Ele foi o primeiro coordenador, ele foi o primeiro patrão do Porteira Aberta, ele que trouxe uma mão amiga a tantas outras entidades, e ele ajudou tanto a nossa região, e hoje a nossa região e nossos jovens são reflexo de todo o trabalho da vida dele. Então, o seu Alexandre Cesarini, ele foi uma pessoa mestre, ele foi uma pessoa essencial para a nossa cultura gaúcha e principalmente para a cultura gaúcha do extremo oeste catarinense. Ele era muito bacana. Além de ser uma pessoa assim, ele tinha uma simplicidade tão grande dentro do peito dele, aquela sabedoria dele. Ele tinha essa simplicidade de passar tudo o que ele gostava para nós mesmos adquirir isso e aprender, né? Na minha opinião, não tem, porque ele dava a vida dele aqui, né? Tanto que o dia que ele faleceu, foi velado aqui tudo, né? Então, assim, para mim, ele não tem o que separar. Ele era um tradicionalista de coração e sangue mesmo, né? E a gente agradece a ele por a gente ter conseguido crescer bastante aqui dentro do Porteira Aberta, né? Graças às instruções, o que ele nos ensinou, o legado que ele deixou. Então só resta gratidão para nós. E que ele tenha um lugar muito feliz lá, com certeza. Ele nos ensinou, né, digamos assim, a mim, a Nelly, a outros tantos aí, a preservar e dar essa continuidade, né, do gauchismo, do tradicionalismo, enfim, dentro do CTG Porteira Aberta e em São Miguel do Oeste, né? Entendeu? Claro, gostaríamos que estivesse ele conosco, como o meu pai também, né, o seu Minosso também, enfim, que, né, já estão lá na querência do céu, mas ele nos ensinou bem e nós ensinamos outros. E, enfim, o Porteira Aberta está aí, né, nessa fase boa, enfim, tudo graças a ele. Eu já disse uma vez que não tem como separar o pai do CTG Porteira Aberta ou o CTG do pai, sabe? Não existe. Nem a delegacia, que ele veio para cá na época, né, por causa da delegacia, que ele trabalhou tanto tempo, mas não... É o CTG. Hoje, quando tu fala que tu é um Cesarini, é filha do Cesarini do CTG. Então, todo mundo conhece, né? Então, não tem como separar Alexandre Cesarini do CTG, nem o CTG Porteira Aberta do Alexandre Cesarini. O tradicionalismo, se realmente compreenderem o que é o tradicionalismo, ele é o respeito, ele é a união da família. Porque é isso sempre que o tradicionalismo pregou.
esse respeito de uma pessoa para outra, a união da família, porque é para ser a congregação da família. Não adianta vir aqui, deixa o filho e tu não participa da vida. Os pais têm que participar da vida dos filhos quando estão dentro do CTG. Desses novos, peãozinho, prenda, a juventude que está aí, que continuem, sabe? Que carreguem isso, que tomem conta, porque como eu já falei, nós estamos indo. Né? Hoje com a patroa, mas daqui a 2, 4 anos pode ser um deles que estejam aqui na patronagem do CTG Porteira Aberta. E é isso que a gente precisa, né? E o respeito, sempre o respeito e a humildade, né? Para estarem dentro do CTG, para dentro da sua casa, né? O que está dentro de casa, que tragam para cá, o que está aqui, que levem para dentro da sua casa. É isso aí. Fazendo um convite para todo mundo que está assistindo aqui, traga os seus filhos para o CTG, para eles dançarem, aprenderem sobre a cultura gaúcha, sobre o mate, sobre as chulas, a declamação. Todas essas coisas são importantes para cultivar o tradicionalismo gaúcho.